que vem na sua mente quando dizem pregação do Evangelho? Talvez um pastor famoso que prega muito bem num lugar grande, um estádio, por exemplo, e com milhares de pessoas assistindo. No final, muitas pessoas se batizando. Também é a pregação do Evangelho, mas não é o único jeito. Tem outras formas mais fáceis e práticas. Claro, isso também é um método muito útil para se pregar o Evangelho. Mas tem outras formas mais fáceis, práticas, como eu já falei, e que a gente pode fazer sem ter que ir em lugares grandes e pregar para muitas pessoas. Como, por exemplo, quando você fala de Deus para algum familiar seu, para algum amigo, vizinho, ou colega de escola ou do trabalho. E também tem outro jeito que também é bastante fácil. Tem como você falar de Deus sem nem abrir a boca, sabia? Quando você tem um bom... Quando você realmente vive uma vida de um cristão, você também está pregando o Evangelho, sabia? A nossa forma de viver, de pensar, os nossos hábitos, nosso caráter, tudo isso vai falar se nós somos bons cristãos ou não. Mas hoje eu quero falar exatamente sobre a pregação do Evangelho falada. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 28, 19. Todos acharam? Mateus 28, 19. Diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O versículo 20 também. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, nesse verso, Deus nos dá uma ordem muito clara, que é muito fácil de se entender. Deus está mandando que a gente pregue o Evangelho, busque pessoas, façamos discípulos e propaguemos a mensagem do Evangelho a todo mundo. Você tem noção de como essa ordem é importante para a humanidade, para você mesmo, para mim, para todo mundo? Jesus morreu na cruz para nos salvar. E quando a gente passa a saber disso, Deus quer que outras pessoas saibam. Então a gente tem que compartilhar as mensagens de Deus que a gente sabe. Deus poderia ter chamado anjos, seres perfeitos, para poder falar essa mensagem. Mas não, Ele escolheu seres humanos, homens, pessoas falhas, pecadoras, para falar essa mensagem. Porque Ele quer que não só as outras pessoas, mas nós também aprendemos que Deus nos ama de verdade. Mas a gente não começa a pregar assim do nada. É como sem a gente nem aprender. É como se você quiser ler um livro sem saber ler. Ou então você querer dirigir um carro sem fazer aula. Não dá. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos 1:8. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui fala que uma pessoa nos ensina a nos dá o poder para a gente poder falar para as pessoas. Quem é? O Espírito Santo. É Ele que nos dá força, disposição, nos dá o que a gente precisa para pregar o Evangelho. Se você tem escutado uma voz no seu ouvido falando: ei, fala de Jesus para fulano, fala de Jesus para ciclano, prega para aquela pessoa, dá um folheto para aquela outra. Se você escuta uma voz assim no seu ouvido de vez em quando, é o Espírito Santo te falando. E acredite, se Ele está te dizendo, você tem que ir lá e fazer. Por quê? O Espírito Santo, como sendo Deus também, porque Ele faz parte da Trindade, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que a gente tem que fazer, Ele sabe do que as pessoas precisam. E é por isso, mas a gente não pode simplesmente querer que o Espírito Santo fale para a gente se a gente não fala com Ele. Por exemplo, a gente tem que sempre estar em comunhão com o Espírito Santo, sempre pedindo a Deus poder do Espírito Santo, para que a gente possa ouvir a voz dele. Porque se eu não me esforço para isso, não vou conseguir a voz dele falando comigo. Ouvir a voz dele falando comigo. Lá em Mateus 5,13, que é um verso bastante conhecido por muitas pessoas, diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Deus nos dá dons que a gente deve usar para o bem, não guardar aqui dentro e ninguém saber de Deus. Como diz no verso, nós somos o sal da terra. O que adianta o sal se ele não exerce a sua função principal, que é temperar? No nosso caso, o sal, ele dá sabor, ele tempera. No nosso caso, a gente tem que dar sabor à vida das pessoas, um sentido para a vida das pessoas. De que adianta a gente falar para os outros que somos filhos de Deus, se a gente não fala de Deus propriamente? Eu gostaria de contar uma história, eu queria que você prestasse atenção, porque é bem interessante. Mateus Soares é um garoto de 10 anos que dedica a vida para Deus, para os trabalhos missionários. Ele mora na região de Barra do Corda, no Maranhão, e é um menino normal, que estuda e brinca, como todos os meninos da cidade. Mas boa parte do seu tempo é gasto nas atividades da igreja. Ele prega o Evangelho para os amigos e para as pessoas. Ele gosta de fazer visitas para as pessoas, perguntar por que elas não estão indo na igreja, como está a vida espiritual, se elas querem se batizar, se elas querem ajuda e etc. Ele é um grande ajudante do pastor da sua igreja, que se chama Lyndon Johnson. O pastor também conta que, graças a esse menino, 25 pessoas se batizaram. E quando estava chegando assim a época do projeto da Missão Caleb, que muitos aqui conhecem, ele queria participar, mas devido à sua idade, pouca idade, as pessoas ficaram preocupadas, já aconteceu alguma coisa com ele, e aí não quiseram deixar ele ir, mas de tanto ele insistir, acabaram deixando. E eles foram lá para Fernando Falcão e fizeram um projeto da Missão Caleb lá. E no final da Missão Caleb, a equipe, contando com o Mateus, é claro, batizaram 35 pessoas. E quando o Mateus fala do seu trabalho, ele até diz como gente grande. Ele diz assim: é nosso dever estar na igreja. Eu sou responsável pelo departamento infantil, de sonoplastia e do ministério pessoal. Quero ser um pastor, porque percebo que tudo que Jesus disse que iria acontecer antes de sua volta já está acontecendo. Só falta pregar o Evangelho a todo mundo. Quando eu for para o céu, não quero ir sozinho, quero ir com todas as pessoas. Mateus já está usando os seus dons que Deus deu para ele. E você? Está usando os seus dons que Deus te deu?
Você está usando os dons para pregar o Evangelho e não para o seu próprio bem? E se você ainda não sabe quais são os seus dons, você tem se esforçado, tem orado para Deus te mostrar qual é? Ou simplesmente tem deixado para lá? E como você viu na história de Mateus, independente de idade, a gente pode pregar o Evangelho. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos nós podemos falar de Deus para as pessoas que estão ao nosso alcance, até aquelas que não estão, que a gente pode ir alcançá-las.